Em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 14, nós encontramos 6 características da fé verdadeira. Será que a sua fé se enquadra nessas 6 características? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 22, do 1 ao 14. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu, lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A história de Abraão é uma história conhecida, bem familiar. Mas nesse texto nós encontramos 6 características da fé bíblica, da fé verdadeira, a partir da fé de Abraão. Mas certamente você tem algumas perguntas importantes no seu coração. Talvez sejam essas: que Deus é esse que pede para o próprio Pai sacrificar o seu filho? Como você pode imaginar isso? Como é que Deus pede, o Deus eterno, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho? Alguns podem dizer: esse Deus não é um Deus de amor. Esse Deus da Bíblia que pede isso não é um Deus de perdão. Isso não é o Deus que fez o universo. Se Deus lhe pedisse para um sacrifício tão grande assim, o que você faria? Qual seria a sua reação? É importante lembrarmos disso. O que vamos tratar aqui nesse texto de Gênesis 22 é uma prova para o fortalecimento da fé de Abraão.
Deus sabia o que estava no coração de Abraão, mas Deus queria que Abraão compreendesse a importância de Deus na vida dele, muito mais importante do que Isaac, do que Sara, do que os bens. Talvez Deus esteja pedindo a você e a mim para que a gente possa colocar no seu altar aquele que nós amamos tanto. Abraão amava Isaac, mas a Bíblia diz aqui que Abraão amava muito mais a Deus do que o próprio filho, e era o filho da promessa. A primeira característica da fé bíblica de Abraão aqui, versículo 2, diz assim: toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. E o que o versículo diz? Oferece-o em holocausto. Interessante que nesse texto nós encontramos a primeira característica de uma fé bíblica. É que a fé bíblica, a fé verdadeira, ela é sacrificial. Se você colocou a sua fé em Cristo, nada se torna mais importante para você do que Deus. Deus deve ser a sua prioridade. O seu bem maior é Deus. Não é o seu carro, a sua família, a sua igreja, o seu pastor, o seu emprego, a sua conta bancária gorda. É Deus, deve ser Deus. Abraão sacrificou, teve a disposição de sacrificar o próprio filho, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. É bom nós pensarmos nisso. Hoje nós trocamos coisa de menor valor pela prioridade que é de Deus. Nosso lazer, as pessoas. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Toda prosperidade, toda bem-aventurança de um cristão está ligada totalmente em buscar a Deus em primeiro lugar. O texto diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, honre a Deus com a sua vida. Deixe Ele sentar no centro do seu coração, na poltrona que está no seu coração. Não deixe o seu eu imperar. Deixa Deus. E certamente não tenho dúvida que Ele vai abençoar a sua vida e a sua família. Ele tem feito isso. Deus gosta de abençoar os seus filhos. Deus tem bênçãos abundantes para nos dar. Diz a Bíblia em Jeremias 33:3. Diz o quê? Que eu devo buscar a Deus, né? Clama-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem bênçãos para nos abençoar. A questão é que a gente não o busca em primeiro lugar. Abraão estava pronto para colocar tudo o que possuía sobre o altar. Tudo. O que ele mais amava era o seu filho. E nós estamos? Será que nós temos essa disposição de colocar no altar de Deus aquele que nós amamos mais? O livro de Romanos, capítulo 12, 1-2 e 15:3, diz assim a palavra do Senhor. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo cristão que entende e que tem uma fé bíblica, ele sacrifica a sua vida em prol do reino de Deus. Se eu entendo, se eu fui atingido pelas misericórdias de Deus, diz o texto aqui, pelas misericórdias de Deus, se eu entendo, Deus já atingiu o meu coração com a sua misericórdia, na minha miséria, eu vou certamente dedicar a minha vida, corpo, alma e espírito, para esse Deus que me resgatou e que comprou a minha alma. Deus queria mostrar
para Abraão que ele é muito mais importante do que filhos, coisas e pessoas. É para você também? Deus se tornar a pessoa mais importante na sua vida? A leitura da Bíblia diária é importante para você? A oração? A consagração? Você faz isso? Aqui trata de uma prova para o fortalecimento da fé que Abraão possuía. Certamente Deus queria fortalecer a fé de Abraão. Então, a primeira característica, que a fé bíblica, ela é o quê? Sacrificial. Se você ama Deus e crê nele de todo o seu coração, você não vai ter dificuldades de priorizá-lo, porque ele é digno e ele merece. A segunda característica da fé bíblica verdadeira, nós encontramos no versículo 3 do capítulo 22 de Gênesis. Diz assim: levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A fé bíblica, ela é obediente. Quem ama a Deus e quem crê em Deus, na pessoa de Cristo, obedece. Quem não obedece é porque não crê, é porque não tem fé. Abraão obedeceu porque ele acreditou. O chamado dele, de Ur dos Caldeus, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E olha que fé robusta, uma fé superlativa de Abraão. Por que ele veio? Porque ele acreditou. Quem acredita, obedece. Por que nós não obedecemos? Porque a nossa fé ainda não é uma fé robusta, bíblica, escriturística. Preste bem atenção. Quantos crentes são desobedientes? Falham nos seus dízimos, nas suas ofertas, leitura bíblica, tempo de oração. Eu quero que você pense nisso. Vamos pensar juntos a respeito da fé. A fé bíblica, ela obedece. Abraão levantou-se, diz Hebreus 11 e 8, levantou-se Abraão de madrugada. Ele obedeceu, independente do sacrifício, do horário. Diz a Bíblia que ele levantou-se de madrugada. Diz a Bíblia em Hebreus 11 e 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, mas ele confiava naquele que havia chamado. Ele confiava. Isso é fé. Isso é fé robusta, repito. Fé bíblica. A fé bíblica eu não preciso ver para crer. Eu não preciso pegar para acreditar. Eu preciso apenas confiar naquele que está mandando. Deus chamou Abraão e Abraão obedeceu pela fé. Como é que está a sua fé? Será que a nossa fé é parecida com a fé do ladrão na cruz? Ele disse: Senhor, quando tu vieres, futuro, quando tu vieres no teu reino. Ela acreditou que Jesus tinha um reino, e quem tem reino é Senhor. Ele acreditou em Jesus como Salvador e também como Senhor. Jesus deu a promessa para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que é a sua fé? É assim? Ou você duvida, questiona diante das circunstâncias, das lutas, das batalhas? Nós estamos vivendo aqui no sul do Brasil um dos momentos mais difíceis, ministerialmente falando e geograficamente falando, como governo. Mas nós acreditamos piamente de que Deus está no controle absoluto do planeta. Ele tem as rédeas do planeta em suas mãos. Creio nisso. Nada acontece em vão. Paulo pensava assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso. Eu não tenho dúvida. Então, uma fé bíblica, repito, superlativa, ela obedece. Ela não questiona. A gente não vê em momento nenhum
Abraão questionando, duvidando do chamado de Deus para esse sacrifício que era o seu próprio filho Isaque. A terceira característica de uma fé bíblica diz assim, versículo 5: Abraão disse: voltaremos. A fé viva bíblica, ela tem esperança. Ela não se desespera diante das circunstâncias, diante do contexto, do mundo, do planeta. Ela não entra em desespero, repito, jamais. Porque a nossa esperança é viva, ela é real. O que Abraão disse? Nós vamos e nós voltaremos. Por quê? Porque Abraão acreditava piamente na promessa através de Isaque. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 19, diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele crê nisso. Ele tinha esperança em Isaque. A esperança estava em Isaque. Não em Ismael, mas em Isaque, era a promessa. Ele cria nessa promessa. Ele acreditava nessa promessa, que Deus era capaz para o quê? Até para ressuscitá-lo. Por isso que Abraão disse: nós vamos, vocês ficam aqui, servos. Nós vamos e nós, olha, na primeira pessoa do plural, juntos nós voltaremos. Ressuscitado de outra forma, nós voltaremos, porque eu acredito. Então, a fé bíblica, ela tem esperança. Por quê? Porque Abraão, ele sabia que a promessa estava em Isaque. Olha, Gênesis 21, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 21, 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, falando de Agar e de Ismael, né? De Ismael e Agar. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque, olha aí a promessa, por Isaque será chamada a tua descendência. A descendência não seria através de Ismael, repito, seria através de Isaque. E Abraão cria nisso. Por isso que ele disse: nós voltaremos, porque ele sabia e ele confiava nas promessas infalíveis de Deus. Você crê nas promessas de Deus? Você duvida das promessas? Você crê que Cristo voltará para buscar a sua igreja ou não? A fé de Abraão era fundamentada nas promessas de Deus, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Queridos, queridas, como é maravilhoso a gente colocar a nossa confiança naquele que não falha, é Deus. Confiar em suas promessas, promessas infalíveis, promessas que alicerçam a nossa vida, os nossos pés, o nosso coração, aquece a nossa alma. Vamos pensar nisso, a gente precisa voltar ao primeiro amor, aquecendo nossos corações com as promessas da palavra do Senhor. Como é que está o seu coração? Você ainda crê nesse livro? Ou você acha que esse livro precisa ser reformulado ou autorizado? Eu não creio nisso. O Espírito Santo não errou e jamais vai errar. O autor do Velho Testamento é o autor do Novo Testamento, é o Espírito Santo, através da sua palavra. Crer nas promessas, isso vai aquecer certamente o seu coração. Palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse para todos nós: eu lhes dou a vida eterna. É uma promessa que é eterna e uma promessa infalível. Eu te dou a vida eterna, jamais perecerá eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10. É uma promessa. Não é a promessa de um político, de um pastor, de um religioso ou de um guru. É a promessa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse e acontece.
aquele que criou o universo, Cristo, o nosso Deus. Hebreus 11, do 17 ao 19, é possível concluir que Abraão cria que Isaac poderia ser ressuscitado dos mortos. Por quê? Porque Abraão, ele cria na ressurreição. O verso 17 diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Ele cria na ressurreição. Por isso que a fé bíblica é obediente. A quarta característica de uma fé bíblica é que a fé bíblica, ela confia na provisão de Deus. Toda pessoa que acredita em Deus, que já abriu o coração para Cristo, acredita que Deus é capaz de prover. A pessoa que crê em Deus, ela crê nos 3 P's. Crê na presença de Deus, que Ele é onipresente. Crê na provisão de Deus, que Ele vai prover as nossas necessidades. E Ele crê na proteção de Deus. Queridos, nesses 12 anos que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, nós experimentamos esses 3 P's: presença, provisão e proteção do Senhor. Deus tem sido extremamente maravilhoso conosco. Por isso que Deus, Ele pede de nós. Ele não está preocupado em suas riquezas, nos seus talentos, nos seus dons. O que Deus, Ele quer de nós. E eu creio que a única coisa que a gente pode dar para Ele é um coração fiel. Um coração fiel. Deus é digno disso. Deus ama um coração fiel como Abraão, que acredita, mesmo que não está vendo, mas acredita. Então, a fé bíblica, ela confia na provisão de Deus. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá para si, meu filho. Este versículo é profético. Como? Na experiência de Abraão. Como concernente à primeira vinda de Cristo e sua morte sacrificial por nós. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Olha a prefiguração, a representação de Cristo. Aquele cordeiro substituiu a morte de Isaac. Aquele cordeiro prefigurava Cristo. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Lembra de João 1,29? Quando Jesus vinha em direção a João, o que João disse? O Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que tira os nossos pecados. É aquele que nos perdoa. É aquele que nos purifica. Eis o cordeiro de Deus que tira. Então, aquele cordeiro ali representava, prefigurava Cristo. Jesus, ele nos substituiu naquela cruz dolorosa, agonizante. Aquela cruz era para ser minha, sua. Aquela dor era para ser nossa. Ele pagou o preço em nosso lugar. O que significa isso para você? Será que não vale a pena entregar todo o coração a Deus? Sacrificar a sua vida em prol do reino de Deus, seja na sua vida de santificação, seja numa vida de missões, no pastorado. Dedique a sua vida ao Senhor. Ele é digno. Ele merece toda a honra, toda a glória. Nunca faça nada sem primeiro perguntar ao Senhor se é a vontade perfeita do Senhor. Uma fé bíblica, ela confia na provisão de Deus. Isso é importante isso. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já foi perdoado? Os seus pecados já foram purificados? Jesus já é o Senhor da sua vida? Ou ele é apenas um Jesus histórico? Eu não sei, mas é uma pergunta extremamente importante. A quinta característica de uma fé bíblica, pela ótica de Deus, é uma fé verdadeira, é que a fé viva, verdadeira, ela é perseverante. Não é que a pessoa que tem uma fé bíblica,
ele nunca vai cair, ele nunca vai deslizar ou pisar na bola. Isso pode acontecer. A gente vê em Hebreus capítulo 11, grandes homens e mulheres de Deus, eles pecaram, eles caíram, mas eles não ficaram prostrados, eles morreram na fé. O versículo 2 mostra que Abraão tinha uma fé o quê? Perseverante. Versículo 9 diz assim, que Abraão ele perseverou, ele não ficou no meio do caminho. Ele pegou Isaque, pegou a lenha, o cutelo, foi até o Monte Moriá e colocou Isaque sobre a lenha, pronto para sacrificar o seu próprio filho, a quem ele amava. Ele não desistiu. Uma fé de Deus, uma fé perseverante. O crente nunca desiste. Existem momentos difíceis, momentos tensos, dificuldades, mas ele não desiste. Eu tenho 40 anos de fé cristã, mas eu nunca pensei em desistir de servir ao Senhor, de continuar amando a Deus. Eu prefiro a morte do que abandonar o meu Senhor. Abraão tinha uma fé perseverante. A fé que na hora da aprovação falha é incredulidade. Marcos 4,40 diz assim, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Então, a fé que na hora da luta, na hora da aprovação, do teste falha, isso não é fé. Isso não é fé bíblica, é uma fé duvidosa. Em Hebreus 11, do 1 a 40, Deus fala dos heróis da fé. Diz a Bíblia, repito, todos os heróis da fé. Sansão vacilou, também o próprio Abraão mentiu, Moisés duvidou, desobedeceu, Davi pecou contra Deus, mas nenhum dos heróis da fé morreu desviado, morreu na fé, morreu crendo no Senhor. A última característica da fé bíblica verdadeira é que a fé bíblica viva, ela é vitoriosa. Olha o versículo 12 de Gênesis 22. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Vitória. Todo cristão que já depositou a sua fé em Cristo tem uma fé vitoriosa. Olha a vitória aqui, diante dos olhos do nosso pai da fé, né, pai espiritual, do patriarca Abraão. Deus mostrou que Abraão o temia mais do que qualquer outro. É importante isso. Quando a gente faz esse paralelo, né, podemos fazer aqui um paralelo entre o acontecimento aqui descrito e o oferecimento de Cristo por nós. Há um paralelo entre Abraão, Isaque, o nosso Pai Celestial e o próprio Cristo. Isaque foi obediente até a morte. A gente não vê Isaque questionando, pai, e agora, pai? No ato de desobediência, não. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Abraão não poupou o seu próprio filho. Teve a disposição de sacrificá-lo. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Romanos 5,8. Deus fez isso. Terceira comparação ou analogia de Abraão, Isaque com o Pai Celestial e Cristo. O Cordeiro apareceu no momento que Isaque ia ser sacrificado. Jesus Cristo se ofereceu em substituição por todos nós que nele crê. Olha a comparação. Isaque foi restaurado. Cristo foi o quê? Ressuscitado. Vamos pensar nisso. Esses paralelos mostram que vale a pena você depositar a sua fé em Cristo. Você tem essas 6 características? Eu não sei. É bom que a gente possa refletir como está a nossa fé. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.